a proposta? Quanto vai ganhar Jorge Carrascal no Flamengo? Todos os detalhes e valores dessa possível, provável, iminente contratação do Flamengo, que deve chegar e deve ser anunciada nos próximos dias. O meio atacante está negociando, já aceitou vir para o Flamengo, faltam alguns detalhes e a gente vai trazer tudo aqui no vídeo de hoje. Tem também Jorginho chegando ao Rio agora, tô gravando aí por volta das 6 da manhã, Jorginho tá chegando nesse momento. Carlinhos com destino definido, saindo lá do Vitória e indo para outro clube do futebol brasileiro, que inclusive tem um cara muito conhecido do Flamengo por lá. E o Brasil jogando mal, empatando em 0 a 0 com o Equador, e os jogadores do Flamengo que participaram da partida no mesmo nível de atuação, niveladíssimo por baixo. E hoje a gente vai falar sobre tudo isso, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhuma notificação. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui para falar tudo do nosso Mengão, começando com o Flamengo, continuando a preparação para o Mundial de Clubes. Treinou ontem à tarde, faz um treino hoje pela manhã às 9 da manhã, com uma presença ilustre de Jorginho, que está chegando agora ao Rio de Janeiro, deve ir para o hotel, ficar um pouco lá, descansando da viagem, mas a tendência é que ele já vá para o Ninho do Urubu, fazer exames, assinar contrato e talvez ser apresentado hoje. Mas existe uma tendência que a apresentação oficial, coletiva, aconteça só no sábado. Mas o Jorginho já tá a caminho, já deve ter pousado a essa hora, já deve estar por lá. O pessoal tá fazendo até uma cobertura muito legal aí da chegada dele. Então, Jorginho hoje já vai estar no Ninho do Urubu, já vai começar a se ambientar, conhecer os companheiros de equipe. Então, oficialmente, Jorginho já é jogador do Flamengo. Mas antes da gente falar, inclusive de um comentário feito sobre o Jorginho pelo BAP, vamos falar do Brasil que jogou ontem contra o Equador. Jogo nada, um jogo horrível, não dava vontade nem de olhar para a televisão, ficou mais olhando o celular, as notícias do Flamengo, do que qualquer outra coisa. Jogo muito fraco, Gerson mal demais, não chuta gol nem por um decreto, nem se forçar ele não chuta pro gol. Time mal. Vini Júnior chegou a criar algumas poucas chances, mas o Pombo tá naquela fase há anos já, né? Horrível. Jogou alguma coisinha na Copa do Mundo, na fase de grupos, fez um golaço, mas desde então não jogou mais nada o Pombo Richarlison. Então, Brasil muito mal. Ancelotti vai ter muito trabalho. A única coisa que dá pra gente destacar nesse jogo é o zagueiro Alexandro, não é o Alexandro do Flamengo, lateral esquerdo, o zagueiro, que parece ser bom jogador. Revelado na base do Flamengo, agora deve estar valorizadíssimo depois de estar bem lá no Lille e agora ser convocado pela seleção. Então não é um alvo que o Flamengo pode ter muito agora não, porque os valores devem estar absurdamente altos. Mas é um cara que já disse que tem vontade de voltar para o Flamengo um dia, então o Flamengo pode monitorar o jogador e de repente pensar em tentar trazê-lo mais para frente. Um bom jogador, realmente. Não acompanhava o futebol dele, via a partida, ele parece ser bem seguro, boa saída de bola, faz jus aí a posição de titular ao lado do Marquinhos. O Ancelotti viu muito bem o Alexandro. E agora vamos voltar a falar da chegada. Não, antes de falar, vamos falar que o Arrascaeta e o Varela participaram da partida do Uruguai. Ontem eu cheguei a falar que o De La Cruz estava lá, fui no automático, falei, até alguém comentou aqui, mas o De La Cruz não tá machucado? Realmente, tá machucado, não foi para a seleção do Uruguai. O Uruguai que perdeu de 2 a 0 do Paraguai. E também os dois que participaram não tiveram um grande destaque, pelo menos entre os lances que eu acabei vendo do jogo, que foi uma partida simultânea com a partida do Brasil, não vi nada que pudesse ser muito destacado. No jogo do Brasil contra o Equador, o Plata esteve lá, participou assim do aquecimento, mas não fez nenhum exercício, ele estava ali no campo, depois assistiu o jogo das tribunas e volta agora para o Rio de Janeiro para continuar o tratamento no Ninho do Urubu. E em relação à data FIFA, é isso.
Todo mundo, pra quem me acompanha, sabe que eu odeio data FIFA, que a gente fica sem Flamengo, tem essa chance de lesão e, sim, não tem graça nenhuma ver jogo em data FIFA, a não ser quando o Brasil tá muito bem, tem aquele gosto de ver a seleção jogar, mas hoje em dia, infelizmente, não me atrai em nada. E aí, voltando agora a falar do Jorginho, como eu disse que tá chegando aqui, teve uma fala do BAP sobre o Jorginho confirmando a contratação e dando a expectativa dele para a chegada do meio-campo ao Flamengo. Jorginho vem qualificar ainda mais o elenco da gente. É um processo que a gente tem feito ao longo dos anos, mais recente. Veio o Alexandro, veio o Danilo e agora chega o Jorginho. São jogadores que algumas pessoas falam que já têm mais idade, mas são jogadores que têm muita saúde e que têm muito a agregar ao elenco e à qualidade do futebol do Flamengo como um todo, comentou ao GE. Globo, o BAP, e eu concordo, não acho que tem que ser igual o Fluminense já fez algumas vezes, que é encher de jogadores com seus 34, 35, até mais idade. Mas ter alguns 2 ou 3 que estejam bem fisicamente faz parte até de ter alguns pilares no elenco de experiência para situações aí em que precisa ter uma bagagem maior para lidar com algumas situações, então é importante ter esse tipo de jogador no elenco e eu concordo com o BAP que tem que trazer sim, principalmente nessas oportunidades de mercado como a chegada do Jorginho. Jorginho que não vai ser barato não, apesar de ter vindo sem pagamento ao Arsenal diretamente, tem um custo aí estimado de um total de 13 milhões de euros no contrato todo dele aí de 3 anos. Não é pouca grana não, é bastante dinheiro, mas a gente espera aí que ele dê o retorno técnico no campo e ajude muito o time do Flamengo a cada vez mais evoluir. E aí teve a notícia agora também, mudando de assunto novamente, do Samir Chaude, o presidente da CBF, chamando o Danilo para conversar em relação às declarações que saíram no canal lá do Romário, com ele dizendo que é uma bagunça a CBF, e aí o Samir Chaude, que é o presidente atual da CBF, que teve a informação de que essas declarações foram dadas há 2 meses atrás. Na época, o Edinaldo Rodrigues estava por lá. E aí chamou para conversar. E assim, não foi para dar esporro, para brigar com o Danilo, nem nada, não. Ele chamou justamente para dizer que está aberto a críticas, que para mostrar para ele os processos em que a CBF está passando para melhoria em vários sentidos. Ou seja, para deixar claro que não tá, que eles estão trabalhando para que não seja mais uma bagunça, mas falou inclusive que concorda com o Danilo nos pontos que ele deu na entrevista dele, então foi uma conversa bem amigável aí, e saiu até uma notinha no Globoesporte.com. O presidente da CBF, Samir Chaude, teve uma conversa com o zagueiro Danilo na concentração da seleção brasileira. Após as falas do zagueiro na entrevista para Romário TV, Samir quis entender as críticas feitas à condução da entidade no ciclo e garantiu estabilidade política e autonomia para o trabalho de Ancelotti nesse período até a Copa de 2026. Que aí vai muito naquela de... o técnico tem que escolher os jogadores que empresário manda, que os empresários que têm um conchavo com a CBF mandam. Então, essa fala aí do Samir Chaude nesse sentido, dizendo que o Ancelotti tem autonomia, que ele pode convocar quem ele quiser. Vamos ver. Vamos continuar acompanhando para ver se vai ser nessa linha mesmo. E agora, mudando mais uma vez de assunto, vamos falar de Carlinhos, que está a caminho do Remo. E quem foi pro Remo, anunciado essa semana também, Marcos Braz, o morde virilha, foi anunciado pelo Remo e agora Carlinhos a caminho do Remo também. Carlinhos que está emprestado pelo Flamengo ao Vitória. O Vitória não quer mais o Carlinhos, tentou devolver ao Flamengo, porque disse que não se encaixa por lá. Carlinhos fez 19 jogos e 4 gols só. Para a posição de centroavante é pouco. E aí o Flamengo disse que não quero o Carlinhos de volta. Só aceito que ele seja liberado aí do Vitória se encontrar um outro time para ele, um outro destino. E aí foi o que aconteceu, o Remo demonstrou interesse, o Flamengo não vai se opor a essa mudança de ares aí do Carlinhos, e ele vai, provavelmente, ainda não está oficializado,
vestir a camisa do Remo por lá no Pará, clube agora do Marcos Braz, que provavelmente teve uma influência e uma participação nessa negociação do Carlinhos. E aí a notinha que saiu também aqui: o Remo é o provável destino de Carlinhos, o atacante pertence ao Flamengo e está emprestado ao Vitória, que não conta mais com o jogador. O time da Série B, que agora tem Marcos Braz, que contratou o atleta nos tempos de Flamengo, quer Carlinhos por empréstimo. A diretoria do Fla não será contra, e caso o atacante tope a oferta do Remo. Então ainda tem isso, ainda tem o Carlinhos aceitar, mas assim, entre não jogar no Vitória e jogar provavelmente como titular do Remo, acredito que o Carlinhos vai acabar indo de fato pro Remo, até porque se você pegar 2, 3 anos atrás, o Carlinhos estava no Nova Iguaçu, que é um time de uma divisão ainda inferior à Série B do Brasileirão. Vamos ver o que vai dar e espero que ele aceite para jogar a Série B, que é um torneio muito forte, para que ele possa ganhar cancha e de repente se valorizar. Vamos acompanhar aí e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Vamos falar agora do assunto que não sai da cabeça do rubro-negro, todo mundo só fala disso desde ontem, finalzinho da tarde, que é Jorge Carrascal, o meia, ponta. Que jogador é esse que o Flamengo tá para trazer lá da Rússia, do Dinamo Moscou? Ele que tem passagens em diversos times, entre eles o River Plate, o CSKA da Rússia também, 27 anos. E aí entra uma discussão de será que o Flamengo não tá pagando demais por um jogador com 27 anos? Não sei. Tem informação aí do Vene Casagrande. Primeiro sobre a proposta do Flamengo. A proposta do Flamengo ao Dinamo por Jorge Carrascal é de 10 milhões de euros mais 2 milhões em metas. Então, 10 fixos e 2 milhões de acordo com o desempenho do jogador. As negociações entre os clubes estão em andamento e o meia colombiano já aceitou o projeto rubro-negro e quer se transferir ao clube brasileiro o mais rápido possível. Segundo o Vene, o jogador que, apesar de atuar com mais frequência nas pontas, ele tem a tendência de... O Flamengo tá querendo ele para ser aquele cara à sombra do Arrascaeta, para jogar quando o Arrasca não puder, para brigar por posição com o Arrascaeta. Eu não sei se é um cara que encaixaria nessa posição, porque ele tem jogado muito mais de ponta. Mas já vi alguns lances dele vindo ali pelo meio, pelo setor ali central do campo. Vamos confiar nos analistas do Flamengo, na parte da diretoria técnica do Flamengo, diretoria de futebol, que analisou o jogador. Com certeza tem muito mais material que a gente para fazer essa análise e a gente espera que o jogador consiga fazer essa função bem. Agora vamos falar do Globoesporte.com, que deu mais detalhes da carreira do jogador, mais coisas aí pessoais, assim, de perfil do jogador. Informação do GE. O Flamengo já formalizou uma proposta para tentar tirar Carrascal do Dinamo de Moscou da Rússia e aguarda uma resposta. A investida rubro-negra do meia colombiano de 27 anos é de 12 milhões de euros. E aí, o Vene só trouxe um detalhe a mais, que 2 dos 12 milhões são por conta aí de metas, incluindo bônus por metas em contrato. Total aí de 76 milhões de reais. Internamente, o Flamengo vê a negociação como avançada, mas entende que precisa correr contra o tempo para ter o jogador à disposição para a Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. A lista dos jogadores inscritos no torneio deve ser enviada até a próxima terça-feira. Então, o Flamengo tem que correr realmente para inscrever o Carrascal a tempo, caso de fato vá querer que ele jogue o Mundial já pelo Mengão. Destro, o meio atacante tem facilidade de atuar centralizado ou nas duas pontas. Formação do GE aí, já dizendo que ele tem facilidade de atuar centralizado. Aos 27 anos, ele disputou 35 jogos na temporada recém-encerrada na Rússia, com 8 gols e 3 assistências. O jogador chegou ao Dinamo em agosto de 2023. Antes disso, jogou 1 ano e meio no CSKA Moscou. Convocado frequentemente para a seleção colombiana, o meia esteve no grupo vice-campeão da Copa América do ano passado, por exemplo. Formado pelo Milionários do seu país,
Carrascal seguiu cedo para a Europa e vestiu as camisas do Sevilha, sem entrar em campo pelo time principal, e Karpat, da Ucrânia. Em 2019, transferiu-se para o River Plate, no qual permaneceu até se mudar para a Rússia. Uma das características é a facilidade para driblar. Além disso, por usar penteados ousados, por vezes com cabelos descoloridos, Jorge Carrascal recebeu o apelido de Neymar colombiano no início da carreira. E aí, esse é o perfil dele. Pra quem tava querendo Neymar no Flamengo, aí ó, o Neymar colombiano chegando. Meu Deus do céu. Esses rótulos aí que o pessoal bota são demais, né? Vamos ver o que o Neymar colombiano vai arrumar no Flamengo. Minha opinião, o Flamengo falou muito que não ia gastar mais do que o necessário em um jogador para trazê-lo para jogar o Mundial. E se você for olhar no site do Transfer Market, o valor dele hoje é de 7 milhões de euros. Se você olhar quanto o Dynamo pagou por ele em 2023, você vai ver que o Dynamo pagou 3 milhões de euros por ele. O Flamengo agora está totalizando uma proposta de 12 milhões para ele. Então, claramente o Flamengo está pagando mais pelo jogador para jogar o Mundial por conta da pressão, porque precisa de uma reposição ao Arrascaeta, e está fazendo isso, está pagando mais caro por um jogador que não é especialista na posição de meia. Vai dar certo? Não sei. Vou torcer contra? Nunca. Quero que ele dê muito certo no Flamengo. Espero que ele jogue muito, que ele de fato tenha essa facilidade em jogar no meio. Ainda não parei para analisar muito lances dele. E espero que de fato exista essa facilidade aí para que ele jogue bem e consiga desempenhar o melhor futebol possível pelo Flamengo. Mas talvez outros jogadores com funções mais de armação se encaixassem melhor nessa função aí de briga por posição com a Arrascaeta. Mas vamos acompanhar. Talvez a procura do Flamengo seja justamente por um jogador mais versátil, que possa fazer as pontas também, que possa jogar junto com a Arrascaeta. E existe também uma informação de que o scout do Flamengo olha esse jogador há muito tempo. O Vene trouxe aí que um dos olheiros já postava maravilhado lances do Carrascal desde 2021. Então, pelo menos aí 4 anos para 5, o jogador já é observado por olheiros que hoje estão no Flamengo. Então, existe uma base para essa contratação e é nisso que eu vou me apegar para contar com um bom desempenho do jogador, que ele é bom, tá? Quando você parar para ver ele jogar, ele é muito insinuante, dribla muito, vai para cima. Então, ele chegando, ele vai dar aí um gás diferente ao Flamengo. Só não sei se como meia armador, mas com certeza vai agregar ao Flamengo. E o Flamengo tá com o dinheiro do Alcaraz agora, não vai provavelmente pesar muito no caixa, além do que já se tem aí de gastos previstos. Falando agora do contrato dele, além dos valores que a gente já passou aqui, dos 10 a 12 milhões, primeiro falando que a prioridade do Flamengo é colocar ele para jogar já no Mundial agora. Os salários oferecidos pelo Flamengo giram em torno aí de 900 mil a 1 milhão de reais. Pelo menos uma informação aí que eu tive de uma fonte do Flamengo. Inicialmente, esse é o valor, a média aí de valor oferecido. Contrato, o Flamengo tenta um contrato aí de 4 anos, até 2029. Então, essas são as bases salariais iniciais. O Flamengo tenta fazer um pagamento semestral nos mesmos moldes do pagamento que ele vai receber do Everton pelo Alcaraz, para justamente fazer praticamente um repasse pro dinheiro que receber, ele repassa pro clube da Rússia. Então, essa é a ideia do Flamengo. Vamos torcer para que dê certo, confiando na análise da equipe de scout do Flamengo. Espero que ele chegue, jogue bem e possa agregar muito ao time do Flamengo. E é claro, eu quero saber a opinião de vocês sobre Jorge Carrascal. Vocês acreditam no futebol do jogador? Já viram lances dele? Acham que ele pode agregar ao elenco? Acham que ele é o cara ideal para se gastar esse dinheiro e chegar ao time do Mengão? Quero ver os comentários de vocês para a gente desenvolver
cada vez mais esse assunto e deve sair um videozinho analisando os lances do Carrascal. Beleza? Por hoje era isso. E fala galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.